Nesse vídeo vocês vão aprender os tipos de fórmulas que tem na física e vocês também vão aprender a origem da equação de Torricelli. Então bora lá. Ó, primeira coisa que você tem que saber dos tipos de fórmula. Olha, foca mais para cá, foca mais para cá. Ó, existem 3 tipos de fórmulas. O primeiro tipo, olha aqui, tipos de fórmulas. Isso aqui vai ser importante para química, para física, para matemática, tá? Então, presta atenção aqui, ó. O primeiro tipo de fórmula que tem, a gente vai chamar ela de invenção. Eu vou dar o nome dela aqui de invenção. Tá? O nome aqui vai ser invenção. Vou colocar entre aspas porque foi uma coisa que eu mesmo inventei. Por que o nome vai ser invenção? Porque esse primeiro tipo de fórmula, ele tem, como é que se diz? Ele é uma tentativa de comunicação, no sentido de que, por exemplo, os seres humanos falam. E ao falarem, eles emitem sons. E ao emitirem sons, eles vão criando as vogais, as consoantes, e assim eles formam as palavras, né? E ao criar essas palavras, a gente tem que inventar essas palavras, né? Então, se eu digo, por exemplo, isso aqui não tem origem. Isso aqui, por exemplo, qual é o nome disso aqui? É um piloto, né? Então, se antigamente a gente não tinha um nome para esse piloto, se eu estou lá do outro lado da sala, eu digo, por exemplo, ei, me veja aquele tubo transparente que tem uma cor verde para mim, por favor. Tá vendo que isso fica uma frase meio longa, tipo assim, fica uma coisa muito difícil de falar? Então, para simplificar a linguagem, a gente vai lá e chama isso aqui de piloto. Mesma coisa vai ser com esse primeiro tipo de fórmula. Por que o nome é invenção? Porque, por exemplo, se eu digo assim, ó, deixa eu mostrar um exemplo aqui para você. Ó, se eu pego um carro, não, um caminhão. Se eu pego um caminhão assim, ó. Se tem um caminhão aqui, né? Esse aqui é um caminhão. E eu digo que a cada 1 segundo ele anda 30 metros. E se eu pego outro carro, se eu pego um carro agora, se eu pego um carro aqui, suponho que isso aqui é um carro. Se eu pego esse carro aqui e eu digo que ele anda a cada 1 segundo 40 metros, como é que eu posso dizer o quanto que esse carro andou a mais que o caminhão? De uma forma simplificada. Então eu vou dizer, antes da gente botar o nome disso daqui, eu poderia dizer assim, ó, para cada 40 metros andados por segundo por esse carro, vai ser 30 metros por segundo desse caminhão. Percebe como isso ficou uma frase bem longa? Então, para simplificar a linguagem, para ser uma intenção comunicativa, a gente vai dar um nome para isso aqui. Então, eu vou dizer que a razão, ou seja, a divisão entre a distância, 40 metros, pelo tempo, 1 segundo, vai ser igual a... Aí eles tiveram que inventar uma coisa e botar o nome disso aqui de velocidade. Então, por isso que o nome é invenção. Esse tipo de fórmula, ele é uma coisa que não tem raciocínio, ele não tem teorema, não tem dedução, não tem raciocínio lógico. Foi uma coisa que eles inventaram por necessidade comunicativa, tá? Então, a gente tem como exemplo esse tipo de fórmula aqui. Eu também posso dizer, por exemplo, a fórmula de densidade também é um exemplo de invenção. Vamos agora para o segundo tipo de fórmula. Ó, vamos voltar aqui. Então, resumindo isso aqui. O primeiro tipo de fórmula, ele é uma invenção, foi uma coisa que eles inventaram por tentativa de comunicação, e como exemplo aqui eu coloquei a fórmula da velocidade e a fórmula da densidade absoluta, né, que é a razão entre a massa do objeto e o volume. O segundo tipo de fórmula que a gente tem é o experimental. Como o próprio nome diz, é um experimento. Então eles experimentaram, perceberam que se aumentar de um lado, vai aumentar do outro. Se dobrar de um lado, vai dobrar do outro. Se dividir por 2, vai dividir por 2 do outro lado. Então eles foram experimentando e chegaram a essa conclusão. Então se eu digo, por exemplo, Newton, ele vai dizer o que pra gente? Ele vai dizer que se eu quiser saber a massa na verdade, se eu quiser saber a distância da Terra para Júpiter, como é que a gente descobre isso aqui? A gente vai pegar a distância e vai dizer que é a massa dividido pelo raio ao quadrado desse planeta. Então, esse aqui é um exemplo de fórmula experimental. Então, ele percebeu que em todos os planetas, se ele pegasse a massa e dividisse pelo raio ao quadrado, ele ia chegar à conclusão da distância do planeta. Então, foi uma coisa que ele percebeu. Se ele aumentar 2 desse lado aqui, vai ter que aumentar 2 aqui. Se ele dividir por 2 aqui, vai ter que diminuir aqui. Então, perceba que foi uma coisa que ele experimentou, entende? Então, esse aqui é o segundo tipo de fórmula experimental. Vamos agora para o terceiro tipo de fórmula. Ó. O terceiro tipo de fórmula que a gente tem é o chamado
é chamada dedução, dedutiva. Dedutiva, como o próprio nome diz, porque eles deduziram por meio de teoremas. Então aqui é onde se encontra a maior parte das fórmulas. Então a fórmula de Bhaskara aqui, x igual a menos b, mais ou menos, aí g delta, sobre 2a, né? Tem também a fórmula de Torricelli, que v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Se eu digo também, por exemplo, a equação fundamental da ondulatória, essa aqui, v lambda f. Se eu digo também a identidade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser sempre igual a 1. Todos esses exemplos aqui são de fórmulas dedutivas. Então eles apresentaram por meio de um teorema e comprovaram que isso aqui é verdade. Então,